Fala, torcedor rubro-negro. Chegou mais um vídeo exclusivo com notícias fresquinhas do Flamengo para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like para não perder nenhuma novidade do nosso Mengão. Vamos às notícias. Você sabia que um dos atacantes do Flamengo pode estar de saída com a ajuda de Tite? A próxima janela de transferências promete agitar o Mengão, e Everton Cebolinha, que anda sem espaço no time, pode ser um dos nomes na lista de mudanças. O que isso significa para o futuro do elenco? Fique ligado, porque as movimentações nos bastidores estão só começando. O futuro do atacante Everton Cebolinha no Flamengo está cada vez mais incerto, e as especulações sobre sua saída ganham força com a aproximação da próxima janela de transferências. O jogador, que já foi um dos protagonistas do Mengão, vê sua situação se complicar, especialmente após um período de lesões e a falta de oportunidade sob o comando de Felipe Luiz. A pressão por uma reformulação no elenco do clube carioca pode abrir as portas para sua saída, e o Grêmio, seu ex-clube, aparece como um possível destino. De acordo com informações do setorista Fábio Vargas, Tite, ex-treinador da seleção brasileira e candidato a retornar ao Grêmio em 2026, está alinhando sua lista de reforços e já expressou interesse na contratação de Cebolinha. Tite teria feito duas exigências ao candidato, uma reformulação no elenco e contratações para brigar por títulos, revelou Vargas. Com um histórico de trabalho exitoso com o atacante, tanto no Flamengo quanto na seleção, a indicação de Cebolinha parece ser uma estratégia para fortalecer a equipe e recuperar a competitividade do tricolor gaúcho. Esse movimento não é apenas uma questão de interesse, mas reflete um cenário mais amplo dentro do futebol brasileiro. O Flamengo, que atualmente ocupa a segunda posição na tabela da Série A, está a 3 pontos do líder Palmeiras, e a necessidade de um elenco forte e coeso é mais evidente do que nunca. A pressão para manter a competitividade no campeonato e a busca por títulos tem levado a diretoria a considerar mudanças drásticas, especialmente em relação a jogadores que não estão entregando o esperado. Cebolinha, que há pouco tempo era visto como um dos grandes talentos do país, agora se vê em uma posição vulnerável, e o Grêmio pode ser a solução para revitalizar sua carreira. As implicações dessa possível transferência vão além do jogador em si, elas podem impactar diretamente o desempenho do Flamengo na competição atual. Com um confronto crucial contra o Santos se aproximando, onde cada ponto conta na corrida pelo título, a saída de Cebolinha pode abrir espaço para novas contratações e uma reavaliação do plantel. A pergunta que fica no ar é: como o Flamengo se adaptará a essas mudanças em um momento tão decisivo da temporada? As próximas semanas prometem ser intensas, e a torcida rubro-negra aguarda ansiosamente por notícias que podem mudar os rumos do clube. A saída de Everton Cebolinha do Flamengo pode desencadear uma série de mudanças significativas no elenco da equipe. A contratação de um novo jogador para a posição do atacante se torna uma prioridade, já que a continuidade da reformulação proposta por Tite depende de peças que se encaixem em seu estilo de jogo. A saída de Cebolinha, que não conseguiu se firmar como titular e frequentemente lidou com lesões, abriria espaço para novos talentos e reforços que possam trazer mais dinamismo ao ataque do Mengão. Essa movimentação não apenas afetaria o time em campo, mas também a atmosfera no vestiário, que pode se beneficiar da entrada de novos jogadores dispostos a lutar por um lugar entre os titulares. As reações dos torcedores e da diretoria do Flamengo a essa possível mudança têm sido mistas. Muitos fãs lembram com carinho das boas atuações de Cebolinha e temem a perda de um atleta que já vestiu a camisa da seleção. Por outro lado, a perspectiva de que Tite, um nome respeitado no futebol brasileiro, possa assumir o comando do Grêmio e trazer novos reforços para o Flamengo gera um clima de expectativa. O mercado de transferências está em ebulição, e o interesse do tricolor gaúcho em repatriar o atacante pode intensificar as negociações. Especialistas apontam que essa movimentação é comum, especialmente em momentos de transição, onde treinadores buscam moldar elencos conforme suas filosofias. Cenários alternativos também começam a surgir, com outros clubes monitorando a situação de Cebolinha e do Flamengo. A pressão em cima do Mengão para manter-se competitivo na Série A e nas competições internacionais é forte, e a necessidade de ajustes no elenco pode abrir portas para novos talentos. Se a negociação avançar, não seria surpreendente ver o Flamengo investindo em um atacante que traga frescor e eficiência ao ataque.
À medida que a janela de transferências se aproxima, todas as atenções estarão voltadas para o que pode acontecer, tanto no Flamengo quanto no Grêmio. O próximo capítulo dessa história promete ser repleto de reviravoltas e decisões estratégicas que podem moldar o futuro das duas equipes. Você já parou para pensar como a punição por doping de um dos principais jogadores do Flamengo, Bruno Henrique, pode impactar não apenas a carreira dele, mas também o futuro do clube? A situação é delicada e levanta questões sobre a responsabilidade dos atletas e as consequências que podem afetar toda uma equipe. O que essa punição significa para a temporada rubro-negra e como o Flamengo lidará com essa crise? Fique comigo, porque vamos mergulhar nos detalhes dessa polêmica que pode mudar o rumo da equipe e abalar a confiança da torcida. Fala, torcedor rubro-negro! Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no Mengão com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. A recente notícia sobre a punição do jogador Bruno Henrique, do Flamengo, por doping, gerou uma onda de indignação e perplexidade entre os torcedores e amantes do futebol. Ele, que é amplamente reconhecido por sua habilidade em campo e crucial para o desempenho da equipe, agora se vê no centro de uma controvérsia que pode manchar sua carreira e sua imagem. O doping, uma questão que já abalou o mundo do esporte em diversas ocasiões, levanta discussões sobre a integridade dos atletas, a pressão para obter resultados e os limites que muitos estão dispostos a ultrapassar em busca da vitória. A repercussão desse caso não se restringe apenas ao jogador, mas se estende ao clube, à torcida e ao próprio esporte, que busca constantemente promover um ambiente de competição justa e saudável. Bruno Henrique, que se destacou por sua velocidade e capacidade de finalização, tornou-se um símbolo de esperança para a nação rubro-negra, especialmente em momentos decisivos. Sua contribuição para o Flamengo foi indiscutível, ajudando o time a conquistar títulos importantes e a solidificar sua posição como um dos gigantes do futebol brasileiro. No entanto, a revelação de que ele testou positivo para substâncias proibidas lança uma sombra sobre sua trajetória, fazendo com que muitos se perguntem sobre as razões por trás de sua decisão e as consequências que ela trará para sua carreira e para o clube. A pressão para se manter no auge, a busca por excelência e a competitividade exacerbada muitas vezes levam os atletas a tomarem decisões precipitadas que podem resultar em danos irreparáveis. A punição de Bruno Henrique não afeta apenas sua carreira, mas também o Flamengo, que pode enfrentar sanções e um desgaste de imagem diante de seus torcedores e do público em geral. A equipe já passou por momentos difíceis relacionados a escândalos e polêmicas, e agora se vê novamente em uma situação delicada. A administração do clube terá que lidar com o impacto dessa situação, buscando formas de contornar a crise e preservar a confiança de sua base de fãs. Além disso, as conversas sobre a ética no esporte ganham força, levando a uma reflexão profunda sobre o papel que a pressão e a busca por resultados desempenham na vida dos atletas. O Flamengo, como uma das maiores instituições do futebol brasileiro, tem a responsabilidade de não apenas proteger seus jogadores, mas também de ser um exemplo positivo no cenário esportivo. Por fim, o caso de Bruno Henrique serve como um alerta para todos os envolvidos no mundo do futebol, desde os atletas até os dirigentes e torcedores. É um lembrete de que a busca pela vitória não deve se sobrepor à integridade e aos valores que deveriam reger o esporte. À medida que a história se desenrola, a expectativa é que haja uma abordagem construtiva para lidar com a questão do doping, promovendo a educação e a conscientização sobre os riscos e as consequências do uso de substâncias proibidas. A recuperação de Bruno Henrique, se ele conseguir superar esse obstáculo, poderá ser um exemplo de resiliência e superação, mas, para isso, será necessário encarar a realidade de frente e buscar a redenção de maneira honesta e transparente, não apenas para si mesmo, mas também para o Flamengo e para todos os amantes do futebol. As consequências de uma gestão inadequada no Flamengo podem ser devastadoras, não apenas para o clube, mas também para os jogadores que vestem a camisa rubro-negra. Quando os interesses financeiros e a ambição por resultados imediatos se sobrepõem ao desenvolvimento a longo prazo, o potencial de talentos promissores pode ser severamente comprometido. Imagine um jovem atleta, cheio de sonhos e aspirações, sendo lançado a uma pressão desmedida para corresponder a expectativas irreais. Essa situação pode não apenas afetar seu desempenho em campo,
mas também impactar sua saúde mental, levando a um ciclo de insegurança e desmotivação que pode ser difícil de romper. O Flamengo, sendo um dos clubes mais icônicos do Brasil, tem a responsabilidade de criar um ambiente que não apenas promove a vitória, mas que também nutre o crescimento pessoal e profissional de seus jogadores. Além disso, a pressão constante por resultados pode criar um clima tóxico dentro do vestiário, onde o espírito de equipe e a camaradagem se deterioram. Jogadores que sentem que suas carreiras estão em jogo a cada partida podem se tornar mais propensos a conflitos internos, ciúmes e rivalidades, o que prejudica a harmonia necessária para um desempenho coletivo eficaz. Esse ambiente hostil pode se refletir em campo, onde a falta de entrosamento e confiança mútua se traduz em erros, desentendimentos táticos, consequentemente, em derrotas que impactam não apenas a moral da equipe, mas também a reputação do clube. Um Flamengo dividido não é apenas menos competitivo, ele é vulnerável a crises que podem se estender por várias temporadas. Ademais, a desestabilização da carreira de um jogador pode ter repercussões que vão além do clube. Atletas que não conseguem se desenvolver em um ambiente adverso podem ver suas oportunidades de transferência e crescimento profissional minadas. O mercado é implacável, e um jogador que não se destaca ou que é frequentemente criticado pode perder a chance de se juntar a equipes de maior prestígio, ou até mesmo de representar a seleção nacional. Para o Flamengo, isso significa que não apenas talentos promissores podem se desviar, mas também que o clube pode perder seu status como um destino desejado para novos talentos. A atração de jogadores de qualidade depende da reputação construída através da valorização e do desenvolvimento de seus talentos, e qualquer desvio desse caminho pode resultar em um efeito dominó que prejudica o clube a longo prazo. Por fim, é crucial que os gestores do Flamengo e as partes interessadas compreendam que um clube de futebol não é apenas um empreendimento comercial, é uma instituição que possui um legado e uma identidade que se entrelaçam com a vida de milhões de torcedores. A forma como os jogadores são tratados e desenvolvidos reflete diretamente na imagem do clube e na paixão de sua torcida. Quando as decisões são tomadas sem consideração ao bem-estar dos atletas, o Flamengo não apenas corre o risco de perder jogos, mas também de alienar sua base de fãs, que espera ver seus ídolos brilhando em campo e representando com orgulho as cores do clube. Portanto, é fundamental que haja um alinhamento entre as aspirações de sucesso e o cuidado com o capital humano que torna o Flamengo uma potência do futebol brasileiro. A paixão dos torcedores de um clube de futebol transcende o mero ato de assistir a uma partida, ela se entrelaça com a identidade, a cultura e a própria história de cada um. Para muitos, torcer é uma forma de expressão, um canal por meio do qual externalizam suas emoções, frustrações e alegrias. Quando se fala da opinião dos torcedores sobre seu clube, imediatamente se evoca um mar de sentimentos que varia de esperança a desilusão, refletindo não apenas o desempenho em campo, mas também a relação que cada um tem com sua equipe. Nas arquibancadas, as vozes se elevam em uníssono, ecoando tanto os anseios por vitórias quanto as críticas a decisões administrativas. A paixão é tanta que muitos torcedores dedicam suas vidas a seguir o clube, não apenas em dias de jogos, mas também nos momentos difíceis, quando a equipe passa por crises. Os torcedores frequentemente se sentem como parte de uma grande família, unida pelo amor à camisa. Essa conexão é tão forte que, em muitas situações, o que está em jogo é muito mais do que uma simples partida de futebol, é uma questão de orgulho e pertencimento. Quando o clube enfrenta um momento de crise, a opinião dos torcedores pode se dividir, refletindo uma gama de emoções que vai desde a indignação até a esperança renovada. As redes sociais se tornam um campo de batalha onde opiniões se confrontam, com torcedores debatendo sobre a necessidade de mudanças no elenco, na comissão técnica ou até mesmo na diretoria. Esses diálogos, muitas vezes acalorados, revelam a profundidade do amor e do compromisso que os torcedores sentem por sua equipe, que vai muito além de uma simples relação de consumo. Por outro lado, as opiniões dos torcedores também podem servir como um termômetro para a saúde do clube. Quando a insatisfação se espalha, pode ser um sinal de que algo não vai bem, não apenas dentro de campo, mas também na gestão e na comunicação com a torcida. Os torcedores, com seus olhares críticos e análises apuradas, muitas vezes conseguem identificar problemas que, para os dirigentes, podem passar despercebidos. Essa capacidade de leitura do ambiente futebolístico é uma demonstração clara da paixão e do envolvimento que sentem.
É como se cada torcedor fosse um especialista, trazendo suas experiências e vivências para o debate, contribuindo para um mosaico de opiniões que, embora diversas, se unem em torno de um mesmo objetivo: ver o clube prosperar. Entretanto, essa paixão também pode gerar polarizações. Em momentos de turbulência,